ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os dois últimos versículos, porque nós já encerramos a ordem dos salutes de Paulo aqui, né? A ordem da salvação. E vamos fazer hoje a doxologia do encorajamento e do trabalho. A doxologia da obra e da palavra. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor, na versão King James 1611. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e vos estabeleça em toda boa palavra e obra. Amém? Amém? Amém. Amém. Vocês estão meio fraquinho da voz assim, mas é porque não jantaram ainda, né? Depois que janta, aí vai dormir, aí que não tem mais... Hã? É a fumaça. Irmãos, diga comigo, doxologia. Não vai falar em línguas agora, né? Porque tem gente aí na igreja pentecostal que pega uma palavra difícil para pegar no engate, né? Para pegar no tranco. Aí acaba falando em línguas. Doxologia, mais uma vez, diga, doxologia. Do encorajamento e do trabalho. Amém. Aqui nós estamos no ensejo final do apóstolo Paulo sobre a salvação. É óbvio que Paulo ainda não terminou a sua carta, ele tem mais alguns assuntos para falar, que nós vamos desenvolver posteriormente, mas agora ele encerrou um preciosíssimo assunto, como nós havíamos dito. No início do capítulo 2, ele fala sobre, para que a igreja não se deixe enganar por palavra, espírito ou epístola. E no final do capítulo 2, ele fala que tudo que os irmãos devem guardar, deve ser guardado por palavra, ele não fala mais espírito, e então ele fala epístola. Nós vimos o porquê disto, porque o apóstolo Paulo, ele está considerando que o aspecto mais perigoso para o crente é quando ele lida com a profecia. Não quando ele lida com a Bíblia, não quando ele lida com as escritas dos apóstolos, não quando ele está tratando com a palavra pregada, mas quando há profecia, aí há um sinal amarelo. Por isso que no início do capítulo 2, Paulo falou que os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles vêm com essas três coisas: palavra, que é pregação, espírito, que é profecias, e epístola, que são cartas, falsas cartas, como se fossem os apóstolos que tivessem escrito. Mas no final do capítulo 2 ele fala que os irmãos devem se apegar a duas coisas: a palavra e a escrita dos apóstolos. Ele não fala espírito. E então ele faz essa doxologia. O que é uma doxologia? Eu já falei isso quando terminamos o capítulo 5 da primeira carta. A doxologia é um desejo final que os apóstolos tinham nas escritas de sua carta para que a graça de Deus, a bênção de Deus estivesse colocada no coração de cada crente. Então esse desejo de que a igreja seja abençoada e de rogar a Deus, dizer sempre assim, que o Deus de paz faça isto e aquilo, que o Senhor Jesus Cristo derrame isto e aquilo, isso é doxologia. Então, Paulo faz esta doxologia visando a consolação, visando o encorajamento, mas também o trabalho, a obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele coloca da parte de Cristo e do Pai. Veja que ele diz no versículo 16, e o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai. Queridos, a doutrina da Trindade, embora não fosse totalmente desenvolvida nas cartas dos apóstolos, todavia ela sempre foi vista com natural aceitação por eles. A igreja primitiva tinha uma aceitação natural pela Trindade. Eles não tinham um desenvolvimento bem, vamos dizer assim, organizado da doutrina, como foi feito na época, principalmente, daquele pai da igreja chamado Atanásio, que as pessoas têm chamado credo atanasiano, que é um dos que melhor explicam a Trindade, a divindade de Cristo e a separação dessas três pessoas da divindade.
A igreja não tinha isso ainda. Mas o conceito de que Jesus era Deus, isso era muito claro na mente deles, visto que eles próprios testemunharam a ressurreição do Senhor. Sendo assim, nunca houve qualquer dúvida sobre a deidade de Cristo. Houve no quarto século, um bispo chamado Ário, de Alexandria, que ele começou a questionar a divindade de Cristo. Ele não aceitava isto, mas a igreja rapidamente ela identificou, ela detectou esse perigo, essa heresia chamada arianismo, por causa deste bispo, e então considerou isto uma heresia, e todos os seguidores de Ário uma seita, que hoje ainda existe, né? São os testemunhos de Jeová, que não acreditam que Jesus é Deus. Fala para um testemunho de Jeová, Jesus é Deus, rapidamente eles falam, não, ele é o filho de Deus, mas ele não é Deus. Como assim? Eu sou filho de humano, eu não sou humano? Jesus é filho do divino, ele não é divino? Então, só o termo, dizer filho de Deus, mas não é Deus, é a mesma coisa dizer, eu sou filho de um humano, mas sou um androide. Isso não existe. Então, sendo filho de um humano, você é humano. E sendo filho do divino, sendo filho de Deus, ele é Deus. É a natureza. O filho vai ter a natureza diferente do seu pai. Então, os crentes da igreja primitiva, eles aceitavam tranquilamente que Jesus é Deus, haja vista que haviam recebido a visão do Senhor ressuscitado. Tanto também que a palavra Kyrios no grego, que significa Senhor, ela foi traduzida do Antigo Testamento Yahvé, que também é Senhor. Então a palavra Yahvé no Antigo Testamento era aplicada a Deus. Mas quando vem Jesus Cristo, o Novo Testamento, na maioria esmagadora das vezes que aparece a palavra Senhor no Novo Testamento, ela se refere ao Filho. Então, como que a igreja, os apóstolos iam usar um título que era do Pai no Antigo Testamento e usá-lo para o Filho, se eles não crescem que Jesus era Deus? Então, o desejo de Paulo é para que este Jesus, que é o Senhor, e o seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, console a igreja e a fortaleça. Mas a qualidade ou característica do Pai, que o apóstolo coloca aqui, é que é interessante. A nossa Bíblia traduziu assim, e o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Deus e nosso Pai, que nos amou. Ele coloca assim, que nos amou. Porém, no texto grego, diz assim, o Pai é o que tendo nos amado. É a melhor forma de traduzir isto para a nossa linguagem. O Pai que tendo nos amado. Há uma diferença de tendo nos amado para nos amou. Principalmente na língua bíblica, na linguagem do Novo Testamento, que é o grego koiné. Falarei rapidamente sobre esta forma de verbo, mesmo que os irmãos não precisam decorar isto, porque as formas verbais, embora são bem semelhantes do grego para o português, elas têm nomes diferentes. No grego, este verbo está no aoristo particípio ativo. Aoristo é o tempo, particípio é o modo e ativo é a voz. Isso quer dizer o seguinte, aoristo, que a ação já foi acontecida. O aoristo no grego funciona como nosso passado. Poderíamos dizer, Deus nos amou. Pronto, lá no passado Ele nos amou. Porém, o apóstolo coloca isso aqui não só no aoristo, ele também coloca no particípio. E o particípio no grego funciona como nosso gerúndio, NDO, aqueles verbos que terminam em NDO, amando, fazendo, tendo nos amado. Ele usa essa expressão também, além do aoristo, que é o passado, que mostra quando foi que Deus nos amou, lá na eternidade passada, temos falado isso frequentemente aqui. Ele mostra também um particípio no grego que é o nosso gerúndio, ou seja, continua nos amando. Olha aí a palavra amando, NDO, termina com NDO. Ele continua nos amando. Então Deus não só nos amou e encerrou isso. Por exemplo, se eu falar no passado, eu joguei bola, não significa que eu estou jogando agora. Mas no texto grego, você pode colocar um verbo no passado que ele tem uma ação contínua. E é isso que o apóstolo Paulo coloca sobre o amor de Deus. O Deus que nos amou, que ele está falando aqui, é o Deus que nos amou, mas cujo amor está em ação agora ainda. E ele estará em ação enquanto Deus existir.
Enquanto Deus existir, esse amor de Deus estará em ação. Agora, existe uma outra coisa que também o particípio no grego significa, não só continuidade da ação do verbo, como no gerúndio português, mas no grego, o particípio, ele faz o seguinte, irmão, preste atenção para você entender isso. O particípio, ele faz o sujeito se encaixar no verbo, como se os dois fossem um só. Vou dar um exemplo para os irmãos. João Batista. João é o substantivo, Batista, na realidade, lá no grego, não é Batista, que para nós é até sobrenome, né? João Batista, mas não é. No grego, ele é o batizando. Se fosse traduzir como nós falamos, seria o que batiza. João, o que batiza. No grego é assim. Só que o grego pega o verbo batizar e pega o sujeito João e mistura um no outro, une um ao outro e torna um só. Então fica João, o batizador. Mas lá no grego é um verbo no particípio. Se fôssemos traduzir, diria João, o que está batizando. Mas como une o verbo ao sujeito, fica João, o batizando. João, o batizador. E Paulo usa este modo para falar do amor com que Deus nos ama. Deus nos amou. Este amor continua em ação sobre nós, que é o NDO, que para o grego é o particípio, mas para nós é o gerúndio. Mas também Paulo está dizendo, Deus e o amor se confundem. Deus e amar se tornam um. Então, ele quer dizer na realidade o seguinte, Deus é o nosso amante, Deus é o nosso amador, não no sentido de contrastar com um profissional, né? Profissional e amador, aqui temos isso no Brasil. Mas não, amador é aquele que ama. Aquele que faz o verbo amar ser parte dele. Então, o que Paulo está dizendo? Que o amor de Deus foi um ato do passado, mas tem efeito presente, e que o próprio Deus é o sujeito que se mistura ao verbo amar. É quase como se ele estivesse dizendo o que o apóstolo João falou depois. Deus é amar. João falou, Deus é amor. João pegou dois sujeitos, Deus e amor, e colocou como um só. Mas Paulo coloca Deus e o verbo. Então Deus é amar. Mas não é o nosso amar. É o amar de Deus sobre nós. O amar de Deus que nos acompanha desde a eternidade. Porque foi lá que Ele nos amou. Seria muito justo e próprio dizer que o amor de Deus, ele é do passado. Mas Paulo coloca, para não haver dúvida, Deus me amou, mas será que Ele ainda me ama? Então Paulo coloca o modo neste particípio para dizer, Deus não só te amou, como Ele continua te amando, como Ele também se mistura ao verbo amar para fazer isto. Não é só o amor de Deus por você, é o Deus de amor em você. Acho que a maioria não entendeu, né? Porque só uns dois deram glória a Deus, então. Mas depois você assiste no YouTube, você vê o negócio do verbo do sujeito aí. Mas é maravilhoso. Eu fico impressionado porque na Bíblia, os escritores, eles não escrevem em vão. O Espírito está conduzindo a sua escrita. A escrita é inspirada. Nada é em vão. Paulo poderia ter dito assim, Deus nos amou. E daí se alguém vai se preocupar se ele ainda ama ou não? Problema. Mas não, o Espírito Santo não quer que você se preocupe com isso. O Espírito Santo já colocou na pena do apóstolo Paulo para que ele escrevesse o verbo no auristo, que é o passado. Isso aí é o tempo. Mas no modo particípio, para que você saiba que isso continua. Na voz ativa, porque o agente é Deus. É Deus que ama você. Não é qualquer um. Não é criatura. Não é um anjo que ama você. Não é outra pessoa que te ama, a tua família. Um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um marido. Não. Quem te ama é Deus. Ele é o agente. O mesmo acontece com o próximo verbo que ele diz. O Deus que nos amou e nos deu. Nos deu. Esse dar também, Paulo coloca do mesmo jeito do amor. Essas três formas, que é a ação feita no passado, continuidade no presente, e o agente, que é Deus, se mistura com o verbo dar. Ou seja, Paulo está dizendo assim, o Deus amador é o Deus doador.
Quem ama, dá. Quem ama, entrega. Quem ama, doa. Esta é a expressão. Deus amou tanto o mundo que deu. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Deus não só ama, eu estou aqui, amo lá. Eu estou aqui, dou ali. Não, Ele próprio é o Deus que ama, se envolve e se dá. Porque quem veio do céu para provar o amor de Deus por nós? O próprio Deus. Mas não foi Deus Pai, não. Foi Deus Filho que veio. Por quê? O Pai poderia vir? Saber as formas dele pensar. Mas por que o Filho? Porque o Filho é a preciosidade do Pai. O Filho é o que o Pai mais ama. É o que o Pai mais deseja. Jesus disse mais de 2 vezes na Bíblia, o Pai ama o Filho. E confiou todas as coisas a Ele. Você não daria seu filho por ninguém. Por ninguém você daria. Mas Deus deu. E fala filho por isto, porque é o bem mais precioso. É o bem mais precioso de Deus. Paulo então diz assim, Deus é o amador, Deus é o doador. Mas Deus é doador do quê? Paulo está dizendo, doador do conforto, do consolo, do encorajamento. A palavra paráclitos, encorajador, é o consolador, é o confortador. Paulo usa o verbo disto, paracaléu, que significa literalmente, para, quer dizer ao lado no grego, e caléu é chamar, é igual advogado, ad no latim é ao lado, vocatus, chamar. É a mesma coisa, para, caléu, advocatus, chamado para estar ao lado. Deus chama você para estar ao lado dele, para que ele responda por você, para que ele fale por você, para que ele te represente. Ninguém pode se representar diante de Deus, não tem como. Mas este que foi lido hoje, do Salmo 24, ele entrou no céu com glória e foi diante do Pai e diz, estou aqui representando os filhos que você me deu. Este sim é o nosso Consolador. Aí está o que Paulo está dizendo. Não é somente que Deus nos ama, mas Ele doa o consolo. Mas o consolo tem um adjetivo aqui, vocês prestaram atenção? O consolo é o quê? Eterno. O consolo é eterno. Meus irmãos, como Deus ia te consolar se Ele não te amasse? E se Ele te ama eternamente, o consolo dele é eterno. É por isso que toda lágrima será enxugada dos seus olhos. Essa promessa de Deus de enxugar dos seus olhos toda lágrima é uma promessa de um Deus eterno que não pode voltar atrás em sua palavra, porque Ele sabe o que está dizendo. Porque o que Ele já disse para você é o que Ele pensou desde sempre para sempre. Não há mudança em Deus. Quando Deus fala uma coisa da mente dEle para você, pode confiar. Porque o que é da mente de Deus começou desde que nunca houve nada, ou seja, nunca teve começo, mas sempre existiu e vai existir eternamente. Aquilo que Ele está dizendo para você, porque é aquilo que já existia na sua mente, no seu coração. E Ele está dizendo que é isso que Ele vai te dar. Que Ele já te deu o amor e o consolo que vem do Pai. Deus é nosso amador e nosso doador de consolo eterno. Que maravilha! Deus pega seu atributo, eternidade, e Deus coloca o seu atributo naquilo que Ele está nos dando, no presente que Ele está nos dando. O atributo do ser de Deus é a eternidade. Os atributos da bondade de Deus, do caráter de Deus é o amor. É a doação do seu consolo.
Os atributos essenciais de Deus, do seu ser, é a eternidade. Ele coloca isso nos atributos do seu sentimento para com você. Eu amo você eternamente. Não acredite quando um cara fala isso para você, meninas. Não acredite quando a menina fala isso para você, rapazes. Não, ninguém ama ninguém eternamente, só Deus. Porque Deus é eterno, seu amor é eterno. E Deus, Ele lhe consola. Poderíamos ficar por aqui nesta parte do sermão. Agora, por que Deus coloca no seu conforto, no seu consolo divino, essa qualidade de eternidade? É para que nenhum crente tenha dúvida do amor de Deus. É para que nenhum crente duvide do consolo de Deus que está presente em você durante todo o percurso da sua jornada para o céu. Por isso ele fala, Paulo diz, é o consolo eterno. É para que você não pense que em algum momento Deus te abandonou. É para que você não imagine que, independente da situação que lhe aconteceu, que foi a terrível, a pior de todas, que você venha pensar que Deus lhe abandonou. É por isso que ele diz que o amor dele e o consolo dele é eterno para você. Lembre disso, é contínuo. Deus se une ao verbo, se lança para você nessa ação e coloca isso com o seu atributo de eternidade. Nunca vai acabar. Tanto é visando a eternidade do céu que Paulo está dizendo, que ele também diz que Deus nos deu, olha aí, o final do verso 16. E boa esperança pela graça. Boa esperança. O que é esperança na doutrina do Novo Testamento? A esperança é a doutrina da fé futura. A esperança é a doutrina do escatológico, do que há de vir. A esperança do crente não está nessa terra. A esperança do crente são as promessas futuras, as que ainda não chegaram. Isso é esperança. Mas o verdadeiro crente, ele não diz assim, não sei se Deus vai me dar isso. Ele não diz isto. Por quê? Porque fé não muda. Para nós aqui, debaixo do sol, muda apenas o tempo da fé. Existe uma fé passada, que você creu no Cristo, que já morreu e ressuscitou por você. Existe uma fé presente, que é esta que você está vivendo, que você usa essa fé para manter-se na sua caminhada cristã. E existe uma fé futura, que na verdade é a mesma fé, porém ela tem os seus objetos, né, nos 3 tempos. No passado, naquilo que Cristo fez por você. No presente, naquilo que você está fazendo por Cristo. E no futuro, naquilo que lhe aguarda. Mas a fé é a mesma. Ela não pode vacilar. Se eu creio no Cristo que morreu por mim, eu creio no Cristo que me aguarda no céu. Se eu creio naquilo que Deus já fez, olha, por que eu estou ainda me mantendo aqui? Porque você acha que alguns irmãos têm 20, 30, 40 anos de crente e eles continuam firmes? Por quê, irmãos? Por que o nosso presente é de firmeza? Por causa da expectativa que não se murcha, que não frustra, que é a esperança da eternidade. Aliás, você só pode permanecer firme no presente se você confiar nesse futuro. É maravilhoso. Por isso que Paulo diz, boa esperança. Porque muitas pessoas têm uma esperança vã, uma esperança ruim. Mas boa aqui não é contrário de ruim, não. A palavra ágatos, ou ágate, que no grego significa bom, significa boa. Mas não é boa porque é o contrário de ruim. Mas é boa porque é boa em si mesma. Ela tem a sua bondade por natureza, é inerente a si mesma. Então, quando Paulo diz a boa esperança, é porque os gregos falavam de esperança, mas de expectativas fúteis, expectativas frustradas. Mas Paulo coloca boa esperança, ou seja, aquela esperança que tem em si mesma a característica de Deus. Deus é bom, o Senhor é bom,
E eterna a sua misericórdia, e a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Geração a geração no Antigo Testamento era outra forma de falar por toda a eternidade. A fidelidade de Deus, a bondade de Deus dura por toda a eternidade. Então o que Paulo está dizendo é a mesma coisa, que Deus amou você, Deus continua te amando, Deus é o próprio verbo amar, se misturam, se lança sobre você em amor, e Ele te dá consolo, te deu, está te dando, e vai continuar te dando este consolo, que é eterno, como Ele, e uma esperança boa, não é a que falha, mas aquela que você pode olhar e dizer, ainda que não chegou, eu sei que ela está aí. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se espera porque não chegou, mas é o firme fundamento. Vamos lá. É o firme fundamento. E a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo nada do que a Bíblia promete para o futuro. Por acaso você está vendo o céu? Você está vendo a nova terra? Por acaso você está vendo Jesus nas nuvens? Você está vendo seu corpo glorificado? Não, nada disso. Tudo isso é escatológico. Mas você crê como se já fosse agora. Porque fé é isso. Fé é crer nas coisas que se esperam, como se elas já tivessem chegado. Fé é crer nas coisas que não se veem, mas que elas existem. Isso é fé. Tudo se origina em Deus, tem essa característica. E Paulo diz que assim é a esperança do crente. Como já vimos, Paulo diz em Romanos 5, verso 5, que a esperança não traz o quê? Confusão. Todos que confiam no Senhor não serão confundidos. Salmo 34, 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O crente que tem esperança da vinda de Cristo e de sua salvação nunca será confundido. Confundido aqui não quer dizer assim, estou confuso agora, não é isso não. Confundido quer dizer envergonhado, decepcionado. É isto. O Deus que te prometeu nunca vai te decepcionar. Não é como aquele camarada que falou que ia pagar e não pagou. Não é como aquela pessoa que falou que ia te visitar e não te visitou. Não é aquele parente que mora distante e fala, eu vou ver você, mas nunca vem. Não. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Porque a sua esperança, ela é boa. E confundido significa ser completamente envergonhado. Porém, o cristão que espera no Senhor, ele não pode ser envergonhado. Deus não envergonha ninguém que Ele promete. Entretanto, Paulo diz que tudo isso vem de quem? De Deus. Seu amor, seu consolo eterno, sua esperança boa, tudo isso é o quê? Ao final do versículo 16, irmãos, pela graça. É pela graça. Nada disso é mérito do homem. Eu espero não ouvir mais de nenhum membro dessa igreja falar, se Deus achar que eu mereço, Ele vai me dar não sei o quê. Nunca mais diga isso, porque você não merece nada, nem eu. Se Deus for olhar estas coisas, Ele não vai nos dar mesmo nada, a não ser o inferno, que é o que nós merecemos. Nunca diga isso. Se Deus achar que eu mereço, Ele vai me dar. Não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo que vem de Deus, o seu amor, o seu consolo eterno, sua esperança boa, ela vem para nós com o próprio Deus, mas em graça. É pela graça, é pura graça de Deus. Eu fico pensando naqueles crentes que desejam ter participação nos dons de Deus, como algo como mérito ou busca, esforço ou obra. Como assim, meu irmão? Que tipo de obra você pode fazer para merecer o amor de Deus? Diga aí para mim. Ora bolas. Se amor é merecido, logo não é amor. Porque amor tem que ser espontâneo. Amor tem que ser por querer. E não porque alguém fez alguma coisa para merecer o amor. Isso é amor humano. Que o povo chama de amor, que na verdade não é amor. Troca de interesses apenas. Mas Deus não. Deus não tem troca de interesses. Afinal, Ele não interessava por nada de você. O que havia em você para interessar a Deus? Meu irmão,
Quando Deus te amou, foi unicamente porque Ele quis. E quando se diz porque Ele quis, isso é graça. Isso é graça. Como pessoas que pensam o contrário podem glorificar a Deus? Se eles tiverem qualquer parte nas dádivas celestiais, então Deus não recebe toda a glória. Veja bem, se o homem tiver 1% de participação, Deus tem 99% de glória. Se o homem tiver 5% de participação, a glória de Deus diminui para 95%. Se o homem tiver 20%, a glória de Deus diminui para 80%. Está entendendo? Então, qual participação tem que ser a sua? 0. Para que toda glória, toda honra seja de Deus. Como foi lido no início deste culto em Apocalipse. Digno é o Cordeiro e aquele Pai dele que está sentado no trono. Ele que é digno, não você, não eu. Toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, levanta a sua voz e em uníssono elas cantam ao que está sentado no trono, que é o Pai do Cordeiro, e ao próprio Cordeiro que está também no seu trono, à direita do seu Pai. É por isso que no versículo 17, vamos para ele agora, Paulo deseja que Deus console nossos corações e nos fortaleça em toda obra e boa palavra. A boa obra e a boa palavra que fazemos e falamos vem de Deus. É algo preparado por Deus. Não é por nossas obras ou palavras que Deus tem amor por nós, ou nos consola, ou nos dá esperança, mas por sua graça, como já vimos. Porém, esta graça não é uma graça vazia. A graça de Deus não é vazia. Ela é recheada de obras e palavras, porém que vem de Deus para nós andarmos nelas. Deus mesmo é quem nos fortalece em toda obra. O verbo fortalecer aqui do verso 17 é diferente do consolar ou de confortar no versículo 16. Enquanto consolar fala de encorajamento, fortalecer fala de fixação, de sustentação, de apoio, de estabelecimento feito por Deus. Tanto que na minha versão aqui diz, Ele vos estabeleça em toda boa palavra e obra. É o fortalecimento, é a sustentação que vem de Deus para você. No significado antigo, este verbo fala de uma planta cuja raiz primeiro cresce para baixo, a fim de fortalecer a planta, fixando-a, dando-lhe firmeza para que ela se sustente de pé. É isso que Paulo está dizendo. Eu desejo, ele está falando assim, que o próprio Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo e o Pai dele, que é o Deus que nos amou, que é o Deus que ainda nos ama, que se embrenhou, se misturou, se impregnou deste amor e veio dar a si mesmo, não só o amor, mas a si mesmo em amor por nós. E também nos tem dado, é o doador do consolo eterno, esta esperança que está em você, que Ele também nos deu, que é boa, que não frustra ninguém. Ele nos deu isso daí, pela sua graça, que você não merece nada, que este Deus console então os vossos corações. Tem consolo melhor que este? Qual é o consolo melhor do que este? Quem poderia amar você a ponto de dizer, de lhe prometer que lhe daria um consolo eterno? Quem poderia ter este amor por você a ponto de dizer que você estaria protegido em seus braços para sempre? Nós não podemos proteger ninguém, irmãos. Nós não podemos. Mas quando Deus promete, não tem nada que arranque você das mãos dele. Jesus falou assim, as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna. Elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. O Pai que me deu essas ovelhas é maior do que eu, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. É impossível. Portanto, Paulo diz, esse Deus aí,
que talvez vocês nem conheciam tanto assim, porque hoje parece que cada crente tem um Deus, né? Mas é esse aqui, o da Bíblia. Esse que Paulo está falando aqui. Este que foi revelado para este homem de Deus aqui. E que ele trouxe apenas poucas características de Deus aqui. E nós já estamos impressionados apenas com 3 características de Deus hoje aqui. Paulo diz, este Deus, console vossos corações. E que este Deus estabeleça, fixe. Que este Deus sustente, plante você, firme você, apoie você. No quê? Em toda boa obra e palavra. Crente tem que trabalhar. A graça de Deus não é vazia. A graça de Deus não é vazia. Deus não te amou para você ficar inerte. Deus não te amou para você ficar parado. Deus te amou, Deus te consolou, Deus te deu uma boa esperança para você trabalhar. Deus te sustentou, Deus ainda te sustenta para você ter uma boa obra e boa palavra na presença dele. Como é que está você com relação ao trabalho do Senhor no Evangelho? Porque é isso que o homem de Deus, a mulher de Deus nasceu. Ele nasceu para isso. Se você acha que você nasceu para ser um excelente profissional numa área, se você acha que você nasceu para ser um cara conhecido no Brasil ou no mundo, se você acha que você nasceu para ser importante nisso ou naquilo, não. O crente, eu estou falando do crente, o resto eu não sei. Eu até sei, mas não é bom falar que o povo depois fala que eu sou duro, né, nas palavras. E como hoje eu estou pregando a mensagem de consolo, então não vou falar. Eu até sei para que os outros foram criados. Tem na Bíblia, né? Todo mundo devia saber. Mas você que foi criado para a glória de Deus, você que foi salvo, você que recebeu este amor, você que recebeu este consolo, você que recebeu esta esperança, e você que recebeu esta firmeza, esta fixação, você foi salvo para trabalhar para o Senhor. Você existe para pregar o Evangelho. Você não tem mais utilidade nenhuma nessa terra, a não ser pregar o Evangelho do Senhor para os perdidos. Você, lembra disso? Você não prestava para nada. Hoje, você continua não prestando para nada, mas só presta para uma coisa, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É para isso que você presta. Deus deixa você trabalhar. Deus deixa você estudar. Deus deixa, talvez, alguns filhos dele até ser famoso, ser conhecido, ter dinheiro, um monte de coisa. Tudo isso. Mas lembra de uma coisa, tudo isso é secundário. Você existe para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É só para isso. Você é crente? Tem uns 10 crentes aí. Mas se você é crente, é para isso que você existe. Você não serve mais para nada. Nada. Você serve somente para proclamar o Evangelho do nome do Senhor Jesus Cristo. É para isso. O resto você pode fazer e até faz, porque precisa por enquanto. Mas lembra disso, você só existe para isso. Para isso. Então Paulo diz que este Deus que eu falei aqui sustente você nessa obra e nessa palavra. Que obra? A obra de Deus. E que palavra? O Evangelho. Qual que é a dificuldade de entender isso, irmãos? Você foi amado por Deus. Você foi consolado por Deus. Você recebeu a esperança de Deus para a vida eterna. E você é sustentado por Deus para você trabalhar na obra e para você pregar o Evangelho. É para isso. A oração de Paulo é muito forte, porque ele fala que este Deus, que eu estou falando, e seu Filho Jesus Cristo faça isso com vocês. Tem crente que quer consolo, mas para viver a vida do jeito dele. Não, Deus vai te consolar para que você trabalhe
em toda obra boa e para que você fale toda palavra boa. E obra boa e palavra boa não é o que você acha, é o que a Bíblia diz que é. E o que a Bíblia diz que é boa obra? A obra de Deus. E o que é que a Bíblia diz que é boa palavra? O Evangelho de Deus. Que o Senhor nos sustente. Sim, Paulo disse, é isso mesmo, que Ele nos sustente. Mas sustentar para quê? Irmão, para que Deus quer sustentar você nessa terra se você não vai servir para Ele? Se você for salvo, Ele fala assim, mas eu tenho que matar logo, tirar logo da terra, que não está valendo nada, aquilo ali. Sabe por que a gente não morre logo, tem hora, irmão? Porque aquele vinhateiro que cuida da vinha do Senhor, ele fala, não, pai, só mais um ano. Vocês lembram da parábola? Só mais um ano, Senhor, eu vou estercar, vou adubar, eu vou trabalhar mais com ele, quem sabe ano que vem ele dá fruto para o Senhor. Aí os crentes ficam na terra ainda. Aí chega de 1º de janeiro, vem todo mundo para a igreja. Senhor, esse ano o Senhor vai ver um crente, tá? Um crente que trabalha na obra, que prega o Evangelho. Aí 2 semanas depois, nem a Bíblia ele está lendo. Ele já decorou Gênesis, né? Todo 1º de janeiro ele começa em Gênesis. Gênesis decorou tudinho lá, primeiro, no princípio, criou Deus, os céus, a terra sem forma vazia, aquele negócio ele sabe de cor. Por quê? Como é que é Êxodo mesmo? Não sei, nunca cheguei lá. Porque todo ano ele fala, eu serei, eu farei, eu acontecerei. E é o próprio Espírito Santo pedindo, não, pai, espera para que ele seja adubado, seja regado, seja trabalhado, para que dê fruto. Aí chega no outro ano, a mesma coisa, não deu fruto. Aí Deus vem e fala, mais um ano inútil na minha terra? Não trabalho na minha obra, não prego o Evangelho, o que está fazendo aí? Não, pai, mais um ano. Vamos mais um ano para que ele faça. E aí Deus vai deixando, porque sabe que um dia você pode frutificar. Filho, aproveita. Aproveita esse amor de Deus que não existe igual. Aproveita este consolo de Deus que não tem igual. Aproveita essa esperança que não se perde. Aproveita que Deus te deu firmeza e vai trabalhar na obra e vai falar a palavra boa de Deus. É só para isso que nós servimos nesse mundo, irmãos. Ah, você é um engenheiro, tudo bem, mas tem um monte aí. Eu vou ser um médico, ótimo, mas tem um monte. Ah, eu vou ser um tal, não sei o quê. Beleza, mas já tem um monte. Que tal um pregador do Evangelho? Ah, já tem um monte, mas tem um monte que prega o falso Evangelho. E você que sabe o verdadeiro. Por que não? Ah, trabalharei na obra de Deus. Já tem um monte, mas tem um monte que trabalha para a sua própria glória. Que tal você trabalhar para a glória de Deus? Vamos orar? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.